A paz do Senhor, irmãos, jovens, um bom dia a todos. Que este dia seja um dia maravilhoso na presença de Deus, que você possa se derramar diante dEle. E é maravilhoso saber que estamos aqui, apesar de grandes circunstâncias ruins que muitos dos nossos irmãos, talvez você que nos ouve, tem passado. Nós estamos aqui para, em torno da palavra, nos reunirmos e aprendermos um pouco mais daquilo que Deus quer falar conosco. Então, seja bem-vindo a essa EBD. Eu gostaria que você pegasse a sua revista. A gente está na lição 8, hoje dia 24/5. Nós vamos falar um pouquinho sobre a batalha do povo de Israel contra Ai. O texto áureo do dia é: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus." 2 Crônicas 7, versículo 14. A síntese que nós temos aqui é: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota em Ai. Nós vamos refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai, compreender o motivo que levou os hebreus à derrota e conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Vamos ler o texto, irmãos? Josué capítulo 7, de 1 a 11. Acompanhe conosco aí. Josué capítulo 7, de 1 a 11. Diz assim: "E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram desde a porta até Zebarim, e feriram-nos da descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão para nos dares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram." A introdução diz: a primeira batalha e conquista dos hebreus na terra prometida foi a cidade de Jericó, lição passada, que nós estudamos. Agora a guerra seria contra uma cidade e estado fortificada chamado Ai, um lugar de importância estratégica, pois controlava a rota principal de Gilgal, a região de Betel. Aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo, e é o que iremos ver aqui na lição de hoje.
Bem, meus queridos irmãos, nós vemos aqui de início, como diz na introdução, que aparentemente o povo já não mais consultava a Deus. Eles estavam confiantes naquilo que eles poderiam fazer. Olha a soberba de reduzir, né, o número de pessoas. Nós vamos ler lá no final quantas pessoas foram para a guerra, mas eles por si só, sem consultar a Deus, sem se colocar diante de Deus, né, parece que foi uma atitude soberba, de confiança em si próprio, de simplesmente escolher alguns poucos homens para ir lutar, né? E eis aqui um grande perigo sobre essa questão que nós iremos avaliar aqui nessa lição de hoje, com cada um de vocês aqui de forma cuidadosa. Bem, o primeiro tópico vai dizer o perigo do pecado. A gente vai avaliar a derrota da guerra. O triste episódio da tomada de Ai nos mostra que não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. A iniquidade nos afasta de Deus e faz com que fiquemos vulneráveis aos ataques do inimigo. Deus havia dito que Josué não precisava temer e que ele tomasse toda a gente de guerra e fosse pelejar contra Ai, pois a vitória seria certa. Josué 8, de 1 a 4. Mas o pecado de um único homem, chamado Acã, fez com que os hebreus fossem derrotados e envergonhados. Nós já ouvimos isso, né, há muito tempo, que pecado é errar o alvo. E a Bíblia vai dizer, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Vai dizer em Romanos 3, 23, que todos os pecados estão separados, destituídos da glória de Deus. É exatamente isso que o pecado faz. O pecado, ele afasta o homem de Deus no tempo e depois lança o homem no inferno. O pecado vai nos custar mais caro daquilo que nós gostaríamos de pagar. O pecado vai levar você mais longe daquilo que você gostaria de ir. O pecado, ele vai te segurar mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado, irmãos, é uma verdadeira fraude. Ele não é aquilo que ele oferece. Ele vai oferecer, ele vai prometer liberdade e vai escravizar. Ele vai prometer vida e vai matar. Porque o salário do pecado é a morte. Cuidemos de analisar agora o tópico 2. O pecado de Acã. O pecado de um único homem acendeu a ira de Deus, e as consequências sobre Acã, sua família e todo o povo logo vieram. Um único homem, irmãos, um único homem. O pecado entrou no mundo também por um homem chamado Adão. E o pecado, ele sempre vai trazer consequência para as pessoas que estão em nossa volta, na sua volta. Na verdade, tudo que fazemos está afetando a vida das pessoas, seja influências positivas, seja influências negativas. Um único homem tomou a decisão, mas isso afetou toda a sua família. Eu tenho certeza que você tem muitos casos, né? A gente poderia compartilhar isso se estivéssemos juntos aqui pessoalmente. Eu me lembro bem, em 2012, quando estava num novo emprego, bem empolgado, com o projeto de mudar daqui para Belo Horizonte, né, por causa de questões profissionais. Naquela época, eu e minha esposa, a gente só tinha a nossa primeira filha, a Ana, e hoje, depois de muito tempo, né, eu percebi isso fazendo avaliação profissional, de como isso seria uma decisão errada e que afetaria certamente a minha vida. E se afetaria a minha vida, também não afetaria a da minha esposa, da minha filha. Então, isso é um exemplo na área profissional. Eu poderia citar aqui várias outras coisas, como o comportamento dos pais dentro de casa, muitas das vezes comportamentos mundanos, maus exemplos, têm afetado a vida dos filhos. Olha vocês, irmãos,
e vejam à sua volta como as decisões erradas das nossas autoridades, dos políticos, dos demais poderes, enfim, não afetam todo o povo. Se a liderança da sua igreja, se o seu pastor toma uma decisão errada, isso não vai afetar toda a igreja? Olha para a internet e veja você quantas pessoas que se dizem cristãs e têm uma vida mundana estão influenciando a vida de milhares de pessoas que a seguem pelas redes sociais. E aí eu gostaria que você parasse para pensar o poder que você tem de influenciar as pessoas, o bem e ao mal. E até mesmo a gente poderia afirmar que a sua omissão afeta a vida das pessoas. Quando você deixa de levar o Evangelho, quando você deixa de pregar o Evangelho, você certamente estará afetando a vida de várias pessoas por não pregar Jesus para elas. O texto vai dizer aqui na revista: o pecado precisa ser tratado com graça, misericórdia, mas de forma imediata. Ele precisa ser tratado com graça, misericórdia e de forma imediata. Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos deixar para tratar o pecado depois. Existem muitas pessoas que têm agido dessa forma e têm endurecido os corações. Quantas pessoas que pecam e não consertam, não se quebrantam, não se arrependem, não mudam de vida, e aí depois de tanto tempo da prática do pecado, já não consegue mais retornar a uma vida santa de amor a Deus. Já não consegue mais compreender o que diz a revista, né? Graça e misericórdia. Passou muito tempo de vida pecaminosa, não terá como mais conhecer a graça. Ou seja, o favor imerecido, os benefícios que Deus nos oferece, sem nós merecermos. Nós não compreenderemos mais a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, que é a compaixão de Deus, que é o socorro, o alívio. É quando Deus poupa o nosso sofrimento, é quando Ele nos perdoa. Então, irmãos, quando o pecado ele toma conta do nosso coração, quando nós vamos praticando aquilo e protelando o conserto com Deus, o que vai acontecer? Simplesmente, nós iremos nos afastar de Deus e não conheceremos a misericórdia e a graça de Deus. Misericórdia é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a graça, misericórdia é não dar o que merecemos. Misericórdia é não dar. É quando nós merecemos o castigo, é quando nós merecemos a condenação, é quando nós merecemos o inferno. E Deus não nos dá isso. E graça é dar o que não merecemos. É aquilo que Ele tem nos oferecido, os benefícios. Glória a Deus por isso. E a revista vai continuar dizendo: é preciso que haja arrependimento e confissão para que Deus traga misericórdia. Como eu acabei de dizer, as pessoas vão protelando, vão adiando o conserto com Deus. Ficam magoadas, ficam ressentidas, ficam iradas, guarda aqueles sentimentos ruins no coração, por uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, não se consertam, e aí depois o coração já está duro como uma pedra, e aí, irmãos, Deus já se afastou dessa pessoa, e dificilmente ela encontrará a misericórdia e a graça de Deus. Então nós precisamos ver também o outro lado, aquelas pessoas que reconhecem e protelam o arrependimento. Mas existe também aquelas que dizem não ter pecado, e a Bíblia diz que quem fala isso está enganando a si mesmo, e não há verdade nela. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 8 e 9. Em Provérbios 28, 13, guarde bem esse versículo, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. O 3, vamos ler aqui. Uma derrota. Os israelitas sofreram um golpe significativo e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituem a alegria decorrente da batalha contra Jericó.
Por outro lado, os inimigos que até então esperavam ser derrotados celebraram a vitória. Naquela época, as guerras eram vistas por muitos como um duelo entre divindades, Isaías 36. E assim os povos pagãos, inimigos dos hebreus, poderiam achar que os deuses de Ai também eram fortes. Bem, irmãos, um dos momentos mais frágeis e perigosos da nossa vida é quando nós somos grandiosamente abençoados, quando nós conquistamos uma grande vitória, quando nós realizamos um grande sonho, quando nós estamos muito felizes por um novo momento, um momento especial na nossa vida. Os jovens vivem muito isso na faculdade, quando entram para a faculdade, e aí podem dizer para os amigos que está cursando a faculdade dos seus sonhos, e aquele sentimento invade, e aí, justamente naquele momento, nós nos envolvemos tanto com aquele prazer, que nos esquecemos de Deus. E é isso que nós queremos analisar aqui. O povo de Israel vinha numa sucessão de vitórias, e eles se esqueceram de onde veio aquilo. Quem foi que deu a vitória? Quem foi que deu a conquista? Quem foi que permitiu eles estarem ali naquela circunstância? E se esqueceram, e começaram a se achar, começaram a achar que eles mesmos iam resolver a situação. E aí, foram pegos, digamos, de surpresa. O povo feliz, o povo celebrando, e de repente, a gente lê aqui na revista que eles sofreram um golpe, e agora o medo, a dúvida e a apreensão substituíram aquela alegria. Grave bem essas palavras: medo, dúvida e apreensão. Porque talvez exatamente esses sentimentos que você está com eles aí agora. Medo, insegurança, dúvidas, sempre não satisfeitos, sempre angustiados. Por que isso? Devido a escolhas erradas, devido a atitudes erradas. Provavelmente você confiou em quem não deveria confiar. Provavelmente você teve uma ideia errada sobre algo importante. Provavelmente você subestimou o inimigo, confiou em si mesmo. E o mais perigoso, achou que o pecado não traria consequência. É muito importante, meus queridos, vocês lembrarem do perigo de estar com pessoas que estão pecando e se envolverem em participar dos pecados alheios. Mesmo que você seja um no grupo, na família, entre os amigos, que seja perseguido por ser diferente, mas seja diferente. Quando eu falo ser diferente, é ser separado, é ser santo. Você não precisa ser imundo, sujo. Você não precisa ser igual aos demais. Você não precisa ser como ímpio, como o mundo. Você não precisa. Nós estamos aqui dentro de uma escola bíblica dominical, irmãos. E nós precisamos dizer a você que está aí agora nesses dias em que reduziu a sua frequência na escola bíblica dominical, aos cultos, por toda a situação que nós estamos vivendo. E a probabilidade de você se esfriar é muito grande. Não é à toa que a palavra de Deus nos orienta a congregarmos. A igreja só é igreja junta. Não existe igreja individual separada. E a partir do momento que você separa, que você está lá na sua casa, você não é igreja, porque você não está junto com seus irmãos. A igreja é verdade, somos nós, mas a palavra eclésia é ajuntamento dos crentes. Existe um propósito muito grande em se reunir, em se animar, em cultuar a Deus. Esse princípio está aqui onde nós estamos lendo. Nós ainda vamos ler no final desse texto aqui, dessa história, eles cultuando a Deus juntos, o povo junto cultuando a Deus. E aí você deve estar fraco nesse momento, e aí começa a se envolver com pessoas que não estão dentro do contexto da congregação que Deus sempre projetou com que fosse o seu relacionamento, as pessoas que te inspiram, que te fortalecem com palavras, que são exemplos nos seus pecados, que você aprende a interceder, aprende com seus erros. Existe também um perigo muito grande, e aqui nós estamos falando da derrota do tópico 3, em fazer uma escolha errada.
nós temos que lembrar da história, da famosa história de Ló e seu tio, quando Abraão soube que os seus pastores estavam brigando com os pastores do seu sobrinho, ele o chamou e colocou: olha, se você escolher ir para esse canto, você vai para esse canto. Se você escolher, e enfim, Ló escolheu as campinas do Jordão, ele escolheu habitar em Sodoma, e a palavra de Deus vai dizer, irmãos, que lá existiam maus homens, naquele lugar existiam grandes pecadores. Foi para lá que Ló foi esse lugar que ele escolheu. Tome muito cuidado com as escolhas que você tem feito. Tome muito cuidado. Outro grande perigo que nós já vimos aqui no texto foi de confiar no próprio coração. Esses homens, esses espias, eles vão para essa cidade e simplesmente começam a tomar atitudes erradas, fazendo análises erradas, pautada em sua autoconfiança, não tinha nada de Deus, eles estavam confiando em si. Eles já estavam confiando em si próprio, nas suas próprias forças, e não que a vitória viria de Deus. Que aquilo que eles estavam vivendo era Deus na vida deles. E estavam confiando no seu coração. Provérbios 28 e 26 vai dizer que o que confia no próprio coração é insensato. Aquele que confia no coração, no seu próprio coração, é insensato. É louco. Porque a própria palavra de Deus vai dizer em Jeremias 17 que o coração é enganoso, ele é corrupto. Então, como que eu vou confiar no meu coração se ele é enganoso, ele é corrupto? Se você sabe que uma pessoa mente, engana as pessoas, que ele é corrupto, que ele é mau, você vai confiar nela? Porque você faz isso então e confia no seu coração? Pense nisso. Pense nisso. A outra questão que nós precisamos ver aqui dentro do contexto de Acã é que existe um problema muito grande em achar que o pecado não traz consequência. E dentro desse texto não tem como não lembrar de Ananias e Safira. Muitos têm achado, irmãos, que mentir, contar uma mentirinha, não vai dar em nada. E a mentirinha de Ananias e Safira custaram a sua própria vida. Nós estamos falando de um texto de Atos, que está lá em Atos 5, né? Seguindo aqui, irmãos, o tópico 2 vai falar o motivo da derrota. Qual foi o motivo da derrota aqui? O pecado. Vamos ler? Diz assim: a reação de Josué diante da derrota, é a primeira parte. Diante do vexame da derrota, Josué rasgou suas vestes, prostrou-se diante do Senhor e disse: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar este povo Jordão, para nos darem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem parecer? Tomara nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Josué 7:7. Interessante, irmãos, que Josué, acontece tudo aquilo, ele vai orar. Ele vai orar. E nessa oração nós conseguimos perceber aqui um desespero. Ele começa a falar do passado. Ele começa a se contentar, dizer sobre antes de atravessar o Jordão. Ele começa a falar do Egito. Ele começa a falar de ficar para trás. Ele já não queria aquela situação. Ele começa a murmurar, reclamar. E ele entra ali orando em desespero e reclamando, cheio de incredulidade. Ele se esquece de quem era Deus. Começa a se queixar. Isso, a gente vê que ele está numa condição se sentindo humilhado, dizendo que não merecia aquilo.
E no contexto geral, irmãos, é impressionante como nós, seres humanos, encontramos dificuldades em permanecer firmes e exercitar a fé em tempos de provação. Josué estava atribuindo aquela derrota, a derrota que eles sofreram para o povo de Ai, a Deus, em vez de lembrar daquilo que já havia experimentado tantas outras vezes anteriormente. Ele já havia experimentado várias outras semelhantes provações no deserto. E sabia que a pergunta que deveria ser feita a Deus era: Senhor, onde foi que nós pecamos? Josué já deveria ter conhecido a Deus. Olha como é perigoso, irmãos. Um homem que está tendo várias batalhas na presença de Deus, de repente se esquece de consultar a Deus. Já começa a agir com as suas próprias cabeças e se vê diante de uma derrota. Olha como a gente precisa vigiar. Olha como a congregação, olha como o culto, olha como a igreja é importante. Que sempre está nos deixando alerta, que sempre está nos ensinando, que Deus sempre usa para falar. Em que nós adoramos a Deus, somos fortalecidos, somos restaurados. Olha só o que Deus nos deixou, mas Josué não. Josué parou de cultuar a Deus e começou a achar que tudo aquilo vinha das suas próprias forças. E aí ele começa a culpar a Deus. Mas ele viu o resultado das pragas do Egito. Ele sabe por que Faraó e todos os egípcios sofreram as 10 pragas. Ele viu que centenas de milhares de pessoas em Israel já haviam demonstrado a causa do fracasso, que está em números, registrado em números, centenas de milhares de pessoas que fracassaram. Por que fracassaram? Por causa do pecado. Vamos seguir aqui na revista. É curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradores e colocam a culpa no fracasso sobre o Senhor. Ele está lá, irmãos, todo amargurado, infeliz. Aquele crente, sabe, velho de igreja, amargurado, reclamando, né? Não aprendeu nada, tanto tempo, tantas experiências, atravessou o deserto, viu as pragas, passou o Mar Vermelho e o Rio Jordão e venceu Jericó, as muralhas caíram, viu tudo, irmãos. E aqui ele está diante dessa situação agora, amargurado, infeliz, culpando a Deus da derrota. Mas aí Deus chega para ele e vai dizer: levante-se, Josué. Levante-se, Josué. Levante-se, Josué. Quem via Josué naquele momento ali com seus joelhos dobrados, chorando, desesperado, poderia imaginar: nossa, mas esse homem é crente mesmo, não é verdade? Como esse nosso líder ama a Deus. Mas nós acabamos de fazer a avaliação aqui de como Josué estava orando. E nós chegamos à conclusão que ele estava orando errado. E eu quero dizer para você que às vezes você está orando, mas às vezes está orando errado. Talvez seja essa a sua situação. Robert McCheyne vai dizer que até mesmo nossas lágrimas de arrependimento estão manchadas de pecado. Isaías 64:6 vai dizer que todos nós somos como imundo, e as nossas justiças como trapo de imundícia. Como trapo de imundícia. Assim são consideradas as nossas justiças. Agora você vê, irmãos, que humilhante nós avaliarmos a nossa vida agora. Se você está vivendo no pecado, se você está vivendo, praticando coisas que não agradam a Deus, que não santificam a sua vida, que não te tornam um homem ou uma mulher puro ou pura, Deus não está com você. E as orações já foram interrompidas. Raramente Deus interrompe a oração de um homem. Mas quando o pecado está no meio, não adianta orar. Se não houver primeiro o quebrantamento, se não houver primeiro o arrependimento, pois é necessário lidar, irmãos, quando há pecado, com a transgressão, e depois Deus vai ouvir a oração.
O pecado pode ser, inclusive, um motivo pelo qual você não consegue orar. Então, que o Espírito Santo mostre a você nessa manhã, se você não confessar e deixar o pecado, Deus não está ouvindo as suas orações. João 9,31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Além do pecado, nós temos aqui dentro do contexto de Josué também a incredulidade, que é a razão pela qual nossas orações não são respondidas. Então não esqueça, irmãos, Deus não quer me abandonar, Deus não quer te abandonar. Olha só, Josué estava fazendo exatamente isso quando foi interrompido pelo Senhor. Aliás, essa foi a tese de Adão, que culpou a Deus pela queda, ao justificar que tudo começou quando a mulher que tu me deste, né? Adão também colocou a culpa em Deus. Atribuir a Deus infidelidade por causa de problemas ocorridos também foi a tentativa de Jó, mas o Eterno, ao fazer-lhe várias perguntas, pôs no seu devido lugar, fazendo-lhe colocar a mão à boca. Jó 40, versículo 4. Deus jamais se equivoca em seus juízos, ainda que seja difícil compreendê-los. Então, entenda, Deus não quer nos abandonar, é verdade. Mas o nosso pecado e nossa incredulidade tem nos afastado dele. Tem nos afastado da sua graça, tem nos afastado de nós termos os benefícios de Deus, concedido por Deus. Ouça a palavra de Deus nessa manhã e aceite esse chamado para viver o Evangelho. 2 Timóteo 2, 12 e 13 vai dizer que se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, meus amados irmãos, existe aqui uma oportunidade para cada um de nós. Nós precisamos reconhecer o motivo das nossas derrotas. É isso que nós precisamos reconhecer. 2, Acã toma do anátema. Acã aproveitou a oportunidade para fazer aquilo que já estava em seu coração. Vamos ler? Deus falou com Josué, dizendo que a derrota foi uma consequência da transgressão do povo. Havia um anátema no meio dos israelitas, e esse precisava ser retirado, está no versículo 13. Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Ao ver dentre os espólios uma boa capa babilônica, a capa, 200 barras de prata e uma barra de ouro que pesava mais ou menos meio quilo, cobiçou e tomou tudo. Versículo 21. Cuidado, não se deixe enganar. O pecado pode ser até atrativo, mas possui um enorme poder destrutivo e por isso que a Bíblia recomenda que nós cristãos não deixemos de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Hebreus 12, versículo 1. Aquele homem era um pecador. E a Bíblia relata que faltou-lhe uma oportunidade e então quando ela chegou, ele foi e executou aquilo que estava no seu coração. E nós também temos, irmãos, esse câncer dentro de nós. Nós precisamos compreender uma coisa. Existe algo que faz você pecar. E muitos de vocês que me ouvem agora podem dizer que não tem pecado, que você é trabalhador, é trabalhadora, que está tudo normal na sua vida. Às vezes, irmãos, a idolatria ao dinheiro, essa frenesia, essa busca frenética pelo dinheiro, essa coisa, né, de sonhar com coisas grandes e poderosas na sua vida, em vez de, né, ter o contentamento com as coisas mais simples, você sempre procurando e querendo, se comparando a sua vida às outras pessoas que talvez tenham um poder aquisitivo melhor, e isso te tira a paz, essa loucura, né? Lembre-se que 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Acã, quando viu aquilo ali, não sei, hoje seria em torno aí talvez de, sei lá, 5 mil reais, aquele homem ficou maluco e pulou em cima daquilo, guardou com ele. E a ordem de Deus foi que ele
o povo não se contaminasse com isso. E que você então se avalie nessa manhã, seja sincero, ore, para que Deus mostre o pecado, o anátema, a maldição, tudo aquilo que tem entrado na sua vida e não deveria ter entrado. Deus não colocou o povo de Israel nessas circunstâncias por colocar, não. O que eles estavam vivendo era um propósito de Deus. Olha o que ele vai dizer, Deuteronômio 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Por que isso aconteceu? Para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Paulo vai também dizer a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos nos aprofundar em quem é Deus. Nós precisamos, irmãos, nos quebrantar todos os dias. Precisa haver arrependimento, mudança de vida todos os dias nas nossas vidas. Nós não podemos achar que porque estamos muito tempo na igreja, porque nós já lemos a Bíblia várias vezes, ou porque nós somos membro, ou porque Deus já te usou com dons, ou porque você prega muito, alguém te elogiou, ou porque isso, que aquilo, que você vai ficar igual o povo de Israel, achando que é você, achando que... Irmãos, vamos abrir os nossos olhos, vamos confiar em Deus, vamos nos humilhar. Essa é a postura correta, essa é a postura correta. Por mais que Josué estava todo errado, mas ele se humilhou, ele se jogou ali, jogou cinza e juntou os anciãos, e eles tinham isso, eles foram cultuar a Deus juntos, eles foram orar juntos. Nós precisamos, irmãos, continuar. A nossa vida só é uma maldição se nós escolhermos assim, porque lá em Deuteronômio 11, Deus coloca diante do povo a bênção e a maldição. Ele vai falar: a bênção se cumprides os meus mandamentos, e a maldição se não cumprides os mandamentos. Olha o tópico 3 aí. A ira do Senhor se acendeu. Por causa do pecado de Acã, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Como nós lemos no versículo 1 do capítulo 7. Aquilo foi tão grave que, da mesma forma que o Senhor marcou com o memorial a travessia do Jordão, em Josué 4 e 5, naquele instante que o coração do povo se derreteu e se tornou como água, versículo 5, outro memorial deveria ser erguido no vale de Arcor, versículo 26. As consequências daquele erro ficariam para sempre na lembrança do povo. Houve consequências, o pecado houve consequências. E as pessoas subestimam o poder que existe do pecado, do inimigo sobre as nossas vidas quando nós não estamos obedecendo a Deus. Essa foi simplesmente a primeira vez que Deus se irou com Israel sob a liderança de Josué. E a aversão de Deus é contra o pecado. A ira de Deus, que começa aqui dizendo aqui, a ira do Senhor se acendeu contra. Por que a ira do Senhor se acendeu? Porque Ele tem aversão do pecado. Quanto mais nós estudarmos sobre o caráter de Deus, nós veremos que Ele não brinca com isso, que Ele é santo, santo, santo. E quanto mais nós estudarmos, nós vamos ver o horror que Deus tem pelo pecado e a sua terrível vingança sobre aqueles que vivem no pecado. Ainda bem que Deus não ocultou sua ira sobre o pecado. Qualquer coisa diferente, irmãos, que as Escrituras falam sobre o caráter de Deus, sobre uma vida santa, sobre como Ele odeia o pecado, nós precisamos passar longe. Nós precisamos abrir os nossos olhos hoje e ver. Por isso que Deus nos deixou todos esses textos, para nos mostrar como Ele lidar com o pecado. É assim que Ele lidar. Ele talvez tenha estendido a sua misericórdia para a sua vida, mas Ele odeia o pecado. Ele não tem ouvido as suas orações. E você precisa se quebrantar. Por isso que está tudo parado na sua vida. Por isso que você não consegue orar. Por isso, irmãos. Por isso. Nós precisamos ter reverência e piedade. Olha o que diz Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado,
Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Romanos 11, 22, a primeira parte vai dizer: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Amém? Não se esqueça, irmãos, que lá no trono existe um que é cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Último tópico aqui, caminhando para o final, né? Nós vamos ler aqui sobre a entrega à cidade de Ai. Então Deus vai entregar a cidade na mão do povo de Israel. E aí nós vamos ler aqui os 3 subtópicos. Primeiro, o inimigo confiante. Depois da derrota dos hebreus na conquista de Ai, os habitantes da cidade ficaram confiantes, porém os israelitas estavam tomados pelo medo. Mas Deus mais uma vez restaurou a fé do líder, dizendo que não temesse, nem se espantasse, porque tinha entregue a cidade inimiga em suas mãos. Esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade para que possamos recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor, mais uma vez, estava a caminho, seria apenas uma questão de tempo. Então, como nós vamos ler aqui, né, nós lemos o 7, o capítulo 8, nós vamos ler a vitória do povo de Israel sobre o povo de Ai. Enfim, eles vão voltar e vão vencer a batalha. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós vimos o que estava travando o povo de Israel. E é exatamente a mesma coisa na nossa vida hoje. O que nos trava é o pecado. O que nos trava é querer viver os prazeres desse mundo e não agradar a Deus. Não viver o chamado de Deus para a nossa vida. E nessa manhã, por que você está ouvindo essa palavra? Porque Deus quer te dar uma outra chance. Deus quer restaurar você. Deus quer dizer para você que algo tentou te destruir. Que é tempo de você buscar a Deus em oração, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de se humilhar com humildade, com fé, irmãos. É isso que nós devemos fazer. Assim como ele tinha um plano para Josué, ele tem um plano para cada um de nós. Então, que nós possamos colocar-nos hoje à disposição de Deus, entregar a Ele, mostrar a Ele o nosso coração, que existe lá no fundo do nosso coração, irmãos, os pecados mais terríveis, nós precisamos confessar, porque senão seu coração vai endurecer, vai se acostumar com o pecado. Então ore para que o Senhor humilhe você. Se você não consegue sentir dor pelo pecado, ore para que o Senhor te humilhe, te abata. Mas que você não se perca. Mas que você não se perca. Olha o 2 aí, ele vai dizer: a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha contra Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo os sacerdotes e a arca do concerto, e outros tocando trombetas. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo e a estratégia seria uma emboscada. Uma parte do povo fugiria para o deserto, fingindo ter perdido a batalha, e quando os homens de Ai saíssem no encalço dos israelitas para fora da cidade, milhares de hebreus entrariam e tirariam fogo, saqueando. Os hebreus consumiram os habitantes de Ai, deixando um total de 12.000 mortos. E assim como Moisés, quase 4 décadas antes, levantou sua vara para que Israel prosperasse na peleja, agora Josué, por seu turno, deveria levantar sua lança e fazê-la permanecer no alto até o fim da luta, para que a vitória fosse completa. Glória a Deus. O que eu gostaria de dizer para os amados irmãos e irmãs que me ouvem agora, nesse momento, é que os irmãos precisam ter cuidado com uma coisa aqui. Existe sim formas diferentes, né? Como Deus agiu de forma diferente para a conquista de Jericó e a vitória contra Ai, como nós lemos aqui. Principalmente quando se trata de pessoas, né? Quando aquilo que está em volta aí das suas dificuldades, das suas lutas, é uma outra pessoa. Né? Porque é Deus que faz tudo, né? Até quando não são pessoas, até quando são situações, é Deus quem faz. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque nós precisamos ter muita sensibilidade, irmãos. Às vezes nós queremos atropelar alguma coisa que não é para nós fazermos, é para Deus fazer. Nós queremos falar antes da hora, fazer, então nós precisamos ter muito cuidado. Né? Como você tem falado com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, né? Se você já é casado com seu cônjuge, por quê? Porque nós temos que lembrar disso. A nossa parte é ser corajoso, como Deus pediu que Josué fosse. Forte e corajoso para amar a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus,
Porque os pensamentos de Deus não são como os nossos, irmãos, eles são mais altos. Então a oração de Deus é sempre o quê? Ter cuidado, esperar em Deus, confiar em Deus, não atropelar as coisas. Não é nós que vamos agir na vida de ninguém, irmãos. É Deus que vai agir. A gente planta a semente do amor, e é Deus que vai fazer a parte dele. Nós devemos amar, nós devemos ser cautelosos, nós devemos ser perseverantes, nós devemos ser obedientes, mas é sempre Deus que vai agir. Amém? A última aqui para nós encerrarmos, então, culto da restauração. Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei de Moisés. Com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes às de Acã não deveriam se repetir mais. Glória a Deus, irmãos. Aqui eu quero deixar para os irmãos um fechamento seguinte. O povo celebrou sua vitória com a lei do Senhor. Com a lei do Senhor. Mas preste atenção. Hoje nós temos algo muito maior do que a lei. Muito maior. No Monte Ebal, irmãos, tinha sido profetizado, declarado lá em Deuteronômio 11, que nós já até lemos aqui, quando Deus colocou, né? Eis que ponho bênção ou maldição. Ele disse lá em Deuteronômio 11, através de Moisés, que a maldição deveria ser proclamada no Monte Ebal, que é o texto que nós estamos lendo aqui hoje. Na verdade, o capítulo próximo, né? Depois, a vitória que foi celebrada, eles deveriam pronunciar a maldição lá no Monte Ebal. Ou seja, que ficasse marcado que o pecado sempre vai trazer maldição. Desviou da palavra de Deus. O que isso vai trazer para nós? Maldição. Consequências terríveis, terríveis, terríveis. A maior de todas é que se você não amar a Deus, você não se quebrantar, você não for humilde para ouvir a sua voz e obedecê-la, você irá viver uma eternidade no lago de fogo. Esse é o amor de Deus, irmãos, é a justiça de Deus. Nós não gostamos que as leis deste mundo são injustas, nós gostamos que seja justa. Que cada um pague pelos seus atos que estão cometendo aí fora. Nós gostamos que as outras pessoas paguem por que estão cometendo. Mas nós queremos que Deus seja diferente conosco. Seja um Deus frouxo. Seja um Deus que nos fica nos bajulando como se fôssemos um bebê de alguns meses. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o caráter de Deus não tem nada a ver com o que muitos de nós pensamos. Olhe para a sua vida. Assim como eu preciso olhar para mim, olha para os seus pecados. Olha quanta consequência ruim que você tem vivido por não amar a Deus, por não passar isso para o seu cônjuge, né? Se você tiver, ou para os seus irmãos, para os seus pais. Você tem dado mau testemunho. Olha isso. O que esperar, irmãos, das suas atitudes? O que esperar da vida que você leva? Se não maldição, se não uma vida, como nós lemos aqui atrás, cheia de medo, dúvida e apreensão. O que esperar? Senão isso. E ainda temos, né, fazemos a besteira muitas vezes de culpar a Deus, de questionar a Deus por que nós temos vivido assim. Enfim, irmãos, nós precisamos amar a Deus. Se você ainda não fez essa reflexão, se você ainda não se quebrantou, se arrependeu, se você não abandonou o pecado, espero que você faça hoje. Espero que você faça hoje e não seja tarde demais. Pela lei que o povo naquela época tinha, nós só teríamos motivos para esperar maldição, porque nós somos a prova de que não conseguimos cumprir lei, né, irmãos? E a lei certamente que não fosse cumprida como Deus vai dizer em Deuteronômio 11, 29, viria maldição se não cumprisse os mandamentos. Mas graças a Deus, que também num monte chamado Calvário, o sacrifício de Cristo nos trouxe paz com Deus, irmãos. Não haveria bênção, não haveria esperança para nós, porque nós somos prova de que somos igual ou pior a esse povo, que vivemos todos os dias duvidando de Deus,
confiando na nossa própria força, no nosso próprio conhecimento, na nossa próprio dom, daquilo que nós sabemos fazer, e esquecemos que é Deus que faz todas as coisas. Não temos orado para que Deus nos capacite, não temos orado para Deus nos dar força e sermos perseverantes. Lembre-se que a obra do Calvário está completa e nós podemos ter paz com Deus. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Ele se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3. Ele tomou o nosso lugar para que eu e você tivéssemos vida. Então, saia da situação que você está vivendo hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tome uma postura diferente para a glória de Deus. Reflita. O que está impedindo a sua bênção? O que está impedindo de você ter uma vida de paz com Deus? O pecado? A incredulidade? Mude isso em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, nós estamos encerrando e eu deixo a você a oportunidade de você ofertar. Hoje é domingo, essa é a nossa EBD. Nós estamos com muita saudade de termos aqui a nossa sala novamente, né? Enquanto isso, você tem a oportunidade de fazer aí a sua oferta. Não deixe de fazer. Este, né, é um culto que nós estamos realizando, é a nossa escola bíblica dominical, tá? Se você não é da nossa igreja e está assistindo esse vídeo, faça se assim for o seu desejo, o seu coração, mas aqui para os irmãos, né, que são da nossa, pertencem à nossa igreja, eu gostaria que você ficasse à vontade nesse momento para ofertar e sentir paz com Deus por obedecer a palavra de Deus, abençoar o reino de Deus e, enfim, continue orando por essa obra, continue orando por essa igreja, continue orando pelos pastores. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus. Senhor Deus, nosso querido Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui em volta da Tua palavra. Nós estamos, Senhor, constrangidos em sermos ministrados mais uma vez, por saber que o Senhor, Deus, tomou o nosso lugar, que o Senhor tornou maldição em nosso lugar, pagou o preço de cruz, foi feito maldição, meu Deus, foi feito maldito. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir de encontro a esse jovem, essa jovem que me ouve agora, Senhor, e possa despertá-lo a viver uma vida santa. Meu Deus, que ele não esconda pecado. Meu Deus, que possa confessar. Que assim todos nós, Senhor, tenhamos paz com Deus. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Deus, que o Senhor possa cobrir o Teu Filho com o sangue de Cristo agora nesse momento. E que aquela obra maravilhosa no Monte Calvário, Senhor, venha nos alcançar nessa hora. Que sejamos quebrantados, que sejamos abatidos em nossa soberba. Que nós não caminhamos um só passo, achando que nós é que estamos realizando. Que nós é que estamos fazendo. Meu Deus, que nós não atropelemos os passos de Deus. Deus, se existe alguém que está tirando a nossa paz, se existe alguém da nossa família que sempre está desafiando, Deus, a nossa fé, Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa seja entregue a Deus, por aquele que está orando comigo agora, em nome de Jesus, que não haja enfrentamento, Deus, que não haja nenhum tipo de xingamento, de ira, meu Deus, que não existe nenhum tipo de amargura. Deus, entra nessa casa agora, entra nesse relacionamento, que possa haver confiança em Deus, meu Deus. Nós oramos, confiados e agradecidos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.